18. Sobre festivais e jejum. Saudações de Sêneca a Lucílio. É quase dezembro, e mesmo assim, a cidade está neste momento em um mormaço. A licença é dada para a folia geral. Tudo ressoa com poderosos preparativos, como se as Saturnalhas diferissem do dia a dia usual. Tão verdadeiro é que a diferença seja nula, que considero correta a observação do homem que disse: uma vez dezembro foi um mês, agora é um ano. Se eu tivesse você comigo, eu ficaria feliz em trocar ideias e descobrir o que você acha que deve ser feito. Se devemos mudar nada em nossa rotina diária, ou se, nem que por compaixão com os costumes populares, nós devamos jantar em uma maneira mais alegre e despir a toga. Tal como é, nós, os romanos, trocamos nossas roupas por causa do feriado. Embora, em tempos antigos, isso acontecia somente quando o Estado estava perturbado e caíra em desgraça. Tenho a certeza de que, se eu o conheço bem, desempenhando o papel de um arbítrio, teria desejado que não fôssemos nem como a multidão libertina em todos os sentidos, nem diferentes deles em absolutamente todos os aspectos, a menos que talvez esta seja apenas a época em que devamos estabelecer lei à alma e pedir que seja a única a abster-se de prazeres quando a multidão inteira se deixa ir em prazeres, pois esta é a prova mais segura que um homem pode obter de sua própria constância. Se ele não busca as coisas que são sedutoras e o tentam ao luxo, nem é levado para elas, mostra-se muito mais coragem, permanecendo abstêmio e sóbrio, quando a multidão está bêbada e vomitando, mas mostra maior autocontrole, recusar-se a se afastar e fazer o que a multidão faz, mas de uma maneira diferente, portanto, não se tornando conspícuo, nem se tornando um dentre as multidões, pois pode-se guardar os festivais sem extravagância. Estou tão firmemente decidido, no entanto, a testar a constância de sua mente, que, extraindo dos ensinamentos de grandes homens, eu também lhe darei uma lição. Reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a alimentação mais barata e escassa, com vestes grosseiras e ásperas, dizendo a si mesmo: é esta a situação que eu temia? É precisamente em tempos despreocupados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse, e é enquanto a fortuna é amável que se deve fortalecer contra a violência. Em dias de paz, o soldado executa manobras, lança obras de terraplanagem sem inimigo à vista e se exercita a fim de se tornar indiferente à labuta inevitável. Se você não quer que um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. Tal é o curso que esses homens seguiram, que em sua imitação de pobreza, quase todos os meses chegavam quase à miséria, de forma que eles nunca recuarão do que ensaiaram com tanta frequência. Você não precisa supor que eu quero dizer refeições como Timon, ou cabines de homem pobre, ou qualquer outro dispositivo que luxuosos milionários usam para enganar o tédio de suas vidas. Deixe a cama de palha ser real e o manto grosseiro,
Deixe o pão ser duro e sujo. Existir a tudo isso por 3 ou 4 dias por vez, às vezes por mais, para que possa ser um teste de si mesmo, em vez de um mero passatempo. Então, asseguro-lhe, meu querido Lucílio, que saltará de alegria quando obtiver 1 centavo de comida, e compreenderá que a paz de espírito de um homem não depende da fortuna, pois mesmo quando irritada, ela concede o suficiente para as nossas necessidades. Não há nenhuma razão, entretanto, para que você deva pensar que você está fazendo qualquer coisa grande, porque você estará apenas fazendo o que muitos milhares de escravos e muitos milhares de pobres estão fazendo todos os dias. Mas você pode acreditar-se com este item, que você não vai fazê-lo sob coação e que será tão fácil para você suportá-lo permanentemente, tanto como para fazer experiência de vez em quando. Vamos praticar nossos golpes no boneco, nos fazer íntimos com a pobreza, para que a fortuna não nos pegue despreparados. Seremos ricos com mais conforto, se uma vez descobrirmos que a pobreza está longe de ser um fardo. Mesmo Epicuro, o professor de prazer, costumava observar intervalos declarados, durante os quais ele satisfazia a sua fome de maneira sovina. Desejava ver se, assim, ficava aquém da plena e completa felicidade. E se fosse assim, em que quantia ficava aquém? E se essa quantidade valia a pena comprar ao preço de um grande esforço? De qualquer forma, ele fez tal declaração na conhecida carta escrita a Polieno. Na verdade, ele se vangloria de que ele próprio viveu com menos de 1 centavo, mas que Metrodoro, cujo progresso ainda não era tão grande, precisava de 1 centavo inteiro. Você acha que pode haver plenitude em tal alimentação? Sim, e há prazer também. Não aquele prazer falso e fugaz, que precisa de um estímulo de vez em quando, mas um prazer que é firme e seguro, pois embora a água, a farinha de cevada e as crostas de pão de cevada não sejam uma dieta alegre, no entanto, é o tipo mais elevado de prazer poder obter alegria deste tipo de alimento e ter reduzido suas necessidades a esse mínimo que nenhuma injustiça da fortuna possa arrebatar. Mesmo comida prisional é mais generosa, e aqueles que foram condenados à pena de morte não são tal mal alimentados pelo homem que deve executá-los. Portanto, que uma alma nobre se deve ter para descer de próprio arbítrio a uma dieta que mesmo aqueles que foram condenados à morte receariam. Isso é, de fato, prevenir-se das lanças da má fortuna. Comece então, meu caro Lucílio. Siga o costume destes homens e separe determinados dias em que você se retirará de seus negócios e ficará em casa com a alimentação da mais escassa. Estabeleça relações diplomáticas com a pobreza. Desafie, ó amigo meu, desprezar o ponto de vista da riqueza e molde-se com afinidade com seu Deus. Pois só aquele está em afinidade com Deus que pode desprezar a riqueza. É óbvio que não o proíbo de possuí-la, mas gostaria que chegasse ao ponto em que a possuísse intrepidamente. Isso só pode ser realizado persuadindo-se de que você pode viver feliz sem ela, bem como com ela, e sempre considerando que as riquezas podem possivelmente lhe iludir. Mas agora devo começar a dobrar a minha carta. Pague sua dívida primeiro, você clama.
Aqui está um texto de Epicuro. Ele vai pagar a conta. Raiva desgovernada produz loucura. Você não pode evitar saber a verdade dessas palavras, já que você teve não só escravos, mas também inimigos. Mas, de fato, esta emoção resplandece contra todas as espécies de pessoas. Brota tanto do amor quanto do ódio, e se mostra não menos em assuntos sérios do que em brincadeira e esporte. E não faz diferença a importância da provocação, mas em que tipo de alma ela penetra. Da mesma forma, com o fogo, não importa quão grande é a chama, mas sobre o que ela cai, pois madeiras sólidas têm repelido um fogo muito grande. Por outro lado, matéria seca e facilmente inflamável nutre a menor chama em um incêndio. Assim é com raiva, meu caro Lucílio. O resultado de uma raiva poderosa é a loucura, e portanto a raiva deve ser evitada, não apenas para que possamos escapar do excesso, mas para que possamos ter uma mente saudável. Mantenha-se forte, mantenha-se bem.